Obrigada, Ministério de Música. Você pode dar uma salva de palmas para o Ministério de Música hoje? Muito obrigada. Daqui a pouco vocês voltam para a gente pisar um pouquinho mais na cabeça do cão aí. Então já prepara lá a primeira música e eu sei que você vai dançar no final. Você que não dançou no começo vai dançar no final, tá certo? Tá combinado? Estamos combinados? Hã? Você que não dançou no começo, dançou no final, mas você que dançou no começo permanece dançando no final. Eu queria complementar, o pastor Gil falou algo, né? Sobre o tempo que ele não estava com Jesus. Quando a gente não está com Jesus, querido, só existe dois senhores. Ou a gente está com Cristo, ou a gente não está com Cristo. E quando a gente não está com Cristo, a gente não tem problema muitas vezes de ir para uma balada, de dançar. Né? Eu sei que nem todo mundo passou por isso, mas eu posso dizer que a grande maioria passa por isso. Eu não é. Eu sei que tem aqueles que nasceram na igreja, né? Assim, foram acompanhados pelos pais e não precisaram passar por isso. Glória a Deus. Eu tive uma colega que era bem próxima e ela não precisou passar por isso. E eu dizia, você não sabe o que você ganhou. Você não sabe o que você ganhou, não precisando ter de passar por isso. Mas eu sei que isso não é, vamos dizer assim, da maioria. Muito pelo contrário, é da minoria. E quando você estava lá fora, quando você estava no mundo, até mesmo, muitas vezes sem querer, mas por influência de alguém, você ia, você dançava, você se alegrava, você celebrava o que você nem sabia. E hoje, quando você se alegra, você celebra aquilo que Jesus fez por você. Por quê? Porque hoje você pode comemorar, porque você usufrui de saúde divina, você usufrui de uma mente sã daquilo que Jesus já fez por você. Então, é por isso que muitas vezes nós dizemos, se alegre, porque a alegria do Senhor é a tua força. O Senhor, Ele não fica contente quando Ele vê seus filhos pelos cantos, chorando, triste, abatido, não. A alegria do Senhor está em lhe ver pleno, feliz, contente. Amém? Amém? Glória a Deus. Não vou pedir. Vamos lá. Queridos, hoje o Senhor colocou no meu coração a palavra, né, e eu já vou começar a ler. Nós vamos falar um pouquinho sobre identidade. Quem aqui tem uma identidade? Um documento de identificação. Todo mundo, né? Até Vitor, até acho que Lorena já deve ter aí um documento de identificação. Se não fez, já está praticamente na hora de fazer, não é verdade? O Vitor a gente teve que fazer com um aninho ali, um pouquinho, a gente precisou fazer o documento dele, porque ele precisava ser abençoado. Muitas vezes, quando o Senhor quer nos abençoar, a gente vai precisar se identificar, naturalmente falando, para Ele nos abençoar. Foi o caso de Vitor. Mas, sabe que essa identidade, ela me dá acesso a alguns lugares? Como assim? Se eu quiser hoje me hospedar no hotel, aqui no Sandri, eu posso estar com a conta cheia de dinheiro. Mas se eu chegar lá, eu tiver feito minha reserva, eu estar com a conta cheia de dinheiro, mas eu não tiver um documento que me identifique, ou uma identidade, o acesso para mim é bloqueado. Ele não permite que eu tenha acesso ao quarto. Se eu for no aeroporto, pegar um avião, estou com a passagem paga, posso ter comprado a passagem mais cara que existe. Se eu não tiver com um documento de identificação, eu sou bloqueada de chegar ao meu destino. É ou não é? Mas sabe que existe uma identidade que os céus nos dá. E quando nós não entendemos que identidade é essa, que lugar é esse que os céus nos quer, nós somos também bloqueados de alcançar alguns destinos e de ter acesso a alguns lugares. Você pode dizer amém? Talvez você não tenha entendido ainda, mas você vai entender daqui para o final do culto, amém? Amém? Então eu já queria começar com você. Abre lá, por favor, em Lucas, capítulo 1. Hoje nós vamos abrir a Bíblia bastante, porque você vai sair daqui entendendo que os céus têm uma identidade para você. Deus, quando te criou, antes mesmo de você ser colocado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um plano, já tinha um projeto, já tinha um propósito para você. Amém? Abre lá em Lucas 1, versículo 15. Nós vamos contextualizar aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a identidade de João Batista. Né? Nós poderíamos pegar vários. Na Bíblia nós temos Davi, nós temos o próprio Senhor Jesus, na qual nós poderíamos mostrar tudo aquilo que a Bíblia vai relatando sobre a identidade deles,
sobre para que eles foram chamados, sobre o que eles foram chamados. Mas nós vamos ver o de João Batista, amém? Foi algo que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que você vai chegar num bom lugar junto comigo hoje. Quando a gente vai ler essa passagem de Lucas 1, a gente vai ver que o anjo apareceu para Zacarias e falou para Zacarias que Isabel, uma idosa, iria engravidar. Mas aí o anjo, a primeira coisa que ele faz quando ele chega para Zacarias é deixar claro para Zacarias qual era a identidade de João Batista. Qual era a função de João Batista, qual era o chamado de João Batista. Vamos lá, Lucas 1,15 diz assim: pois ele será grande aos olhos do Senhor. Diga grande. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Tem uma versão que diz, desde o ventre da sua mãe. E lá na frente a gente vai ver isso melhor, amém? Vou te lembrar disso. Verso 16. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Antes de João Batista nascer, diga, ele já tinha uma identidade. Ele já tinha um propósito. Agora diga para você mesmo, antes de eu nascer, eu já tinha uma identidade nos céus. Eu já tinha um propósito. Queridos, antes de você nascer no ventre da sua mãe, você nasceu no coração de Deus. Nos planos dele, no propósito dele. Vamos lá. Dando continuidade aí ao texto, se a gente fosse ler todo o texto, logo em seguida, nós não vamos ler tudo, você já pode abrir lá em Lucas 1,39, e eu vou contextualizar ali para você compreender o que a gente vai ler lá em Lucas 1,39. E aí a gente vai ver, na sequência, né, do que a gente leu. O anjo, ele aparece para Maria, e o que é que ele faz quando ele aparece para Maria? Ele já deixa a identidade de Jesus muito clara para Maria. Você vai engravidar, e ele será o Salvador do mundo. É ou não é? Vamos lá. Logo em seguida, o que é que ele faz? Fala para Maria sobre Isabel. Isabel, tua prima, está grávida. O que é que Maria faz? Arruma as malinhas dela e parte para a casa de Isabel. Por quê, queridos? Maria estava gerando um milagre. E muitas vezes, quando a gente está gerando milagres, a gente precisa estar perto de pessoas que creem em milagres, que estão gerando milagres também. Isabel estava gerando milagre. O que é que Maria fez? Eu vou para perto de quem está gerando milagre também. Sabe o que é isso? Associação. Você pode dizer, eu preciso estar perto de quem sabe gerar milagres. A gente vai ver aqui no Lucas 1,39, um encontro poderoso entre Maria e Isabel. Para mim, é um dos encontros mais fortes. E aí a gente vai ver ali, Lucas 1,39 diz assim, alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, à cidade. 40, onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou no ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Você lembra do que o anjo profetizou para Zacarias? João Batista seria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Em uma versão diz, ainda no ventre. Sabe o que isso me mostra? Cadê o conceito de quem apoia aborto? Era um feto. Era só mais um feto? Não. Era alguém que já tinha uma identidade. Era alguém que já tinha um propósito. E era alguém que já foi cheio do Espírito, no ventre. Amém. Verso 42. Em alta voz, Isabel exclamou, você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor.
verso 44. Quando ouvi sua saudação, o bebê em seu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. A gente vai ver aqui, Maria também fica cheia do Espírito e cria um cântico. Não sei se você já leu isso, eu não vou ler para você, você lê em casa. Ela cria um cântico naquele momento, e aí a Bíblia diz que ela passa 3 meses, em média, com Maria. Ela fica com Maria até ela ver a promessa de Maria nascer. Eu acho que ela sai daquele lugar, se a promessa dela nasceu, a minha também vai nascer. Se a promessa do irmão que está do seu lado, que ele já nasceu, a sua também vai nascer. A única pessoa que pode impedir uma promessa de nascer é você mesmo. Porque aquele que te prometeu é o mais interessado em fazer cumprir. Vamos lá. Mais uma vez a gente vai ver Zacarias profetizar. Mais uma vez a gente vai ver Zacarias selar a identidade de João Batista. Você é pai? Você é pai? Você é mãe? Deixa eu te dizer. Maria selou muito bem selada a identidade de Jesus. Zacarias e Isabel selou muito bem selada a identidade de João Batista. E nós temos uma responsabilidade. Selar muito bem selado a identidade dos nossos filhos. Amém. Cabe a mim e a você deixar muito bem claro para os nossos filhos para que ele foi gerado, para que ele foi criado. Não foi porque eu tinha desejo de engravidar, não. Foi porque os céus tinham um propósito para ele. Antes dele nascer no seu ventre, no meu ventre, houve um propósito nos céus. Antes de você nascer, houve um propósito nos céus. E sabe o que é mais interessante? É o tanto de que o diabo pode dizer para mim e para você que você não é capaz, que você não é ninguém, que você não consegue. Quer ver isso claro? Muitas vezes quando você começa um projeto e ele não dá certo. Primeira coisa que vem na sua mente, não consigo. Aí eu te pergunto, por que será que muitas vezes o diabo quer colocar tanto numa condição de insignificância, se tudo que ele mais quer é te matar, te roubar e te destruir? Para que ele quer matar, roubar e destruir alguém tão insignificante? Se você realmente fosse tão insignificante quanto você pensa. Você está me entendendo? Amém. Vamos lá, vamos dar continuidade. Mais uma vez a gente vai ver Zacarias selando a identidade de João Batista. Lucas 1, 76. A gente vai ver ali, mais uma vez, contextualizando a mesma sequência de Lucas 1. Maria passa 3 meses com Isabel. João Batista nasce. Zacarias profetiza, né? Porque ele estava com a boca fechada. Quem lembra? O anjo calou Zacarias, porque ele não poderia falar até quando for perguntar o nome. Qual é o nome da criança? Escreve aí. Bota aí, João. E aí ali ele começa a falar, e a Bíblia diz que toda aquela redondeza ouviu falar daquilo que tinha acontecido. Lucas 1,76 diz assim, Zacarias mais uma vez, selando a identidade de João Batista. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos pecados. Graças à eterna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão, à sombra da morte, e nos guiar ao caminho de paz. Agora eu queria que você prestasse bem atenção no verso 80. E o verso 80, Lucas 1, 80 diz assim: João crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Olha, João crescia e se fortalecia onde mesmo? Aí muitas vezes a gente quer correr, quando a gente está ali no período de deserto. Lugar de crescer e lugar de se fortalecer. Ou você acha que isso foi exclusividade de João Batista? E aí a gente vai ver a continuação.
viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. O povo não conhecia João Batista. O povo viu João Batista nascer, não viu? A Bíblia diz que viu. Mas depois disso, é como se as pessoas não o vissem mais, ele ficava no deserto. Muitas vezes a gente está... Vou falar de você não, vou falar de Davi. Davi estava onde quando Samuel disse a Jessé assim: Jessé, vou lá na tua casa, vou ungir um dos teus filhos, porque Deus me mandou, porque um deles é o rei. Davi estava onde? Diga, atrás das malhadas. Você pode dizer, atrás das malhadas. O que é que Jessé faz? Junta todos os seus filhos. Quando Samuel chega que vê os filhos, se encanta logo por um, mais forte, pinta de rei, forte, bonito, robusto. O que é que Deus diz para Samuel? Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Sabe que o filho mais fiel, o mais leal, o mais obediente que Jessé tinha era Davi? E sabe que mesmo sendo o mais obediente, o mais leal e o mais fiel, Davi foi esquecido? Deixa eu te dizer uma coisa. Homens podem até te esquecer. Você sabia disso? Mas Deus não esquece de ninguém. Ô Jessé, não é nenhum desses. Tu não tem mais nenhum? Me lembrei. Não é que eu tenho mais um? Pois vai chamar. Porque todo mundo só senta na mesa quando ele chegar. Lá vem Davi. Quando Samuel vê Davi, sabe a primeira coisa que Samuel faz? Sela a identidade de Davi. Eis aí o rei de Israel. Já tinha um palácio pronto esperando por Davi? Foi ungido ou não foi naquele dia? Foi ungido naquele dia. Rei de Israel. Voltou para onde? Diga, detrás das malhadas. Eu acho que você está entendendo, não está? Eu não preciso ser mais clara do que isso. Às vezes, queridos, a gente está querendo sair detrás das malhadas antes do tempo. E quando a gente insiste demais em querer sair detrás das malhadas antes do tempo, não dá certo. Mas quando a gente decide esperar atrás das malhadas, o tempo do Senhor, queridos, não tem quem te esconda. Não tem quem não te veja. Não tem onde você não apareça. Sabe? Podem pegar uma velinha, colocar ela embaixo de uma mesa para esconder ela. Pode botar ela embaixo de uma cama para esconder ela. Se ela estiver acesa, queridos, ali vai pegar fogo. Mas ela não vai ficar escondida. Você está me entendendo? Existe um tempo, diga, existe um tempo. Para cada coisa. Debaixo dos céus. Vamos lá. A gente viu que João Batista crescia e se fortalecia onde? No deserto. O povo ainda não o conhecia. Não foi isso que o versículo dizia? Né? O povo de Israel ainda não o conhecia. Vamos ver quando João Batista sai de trás das malhadas. Vai lá em Lucas 3, versículo 2. E diz assim: Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes desse ano. Eles eram os sumos sacerdotes da época. Veio uma mensagem de Deus a João. João recebeu uma palavra, amém? Filho de Zacarias, que vivia no deserto. E aí o verso 3, depois que João recebe a palavra no deserto, o que é que João faz? João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando batismo com sinais de arrependimento para o perdão dos pecados. Verso 4. Mais uma vez, a profecia sobre a identidade de João.
sendo proclamada. Verso 4, o profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: ele é a voz que clama no deserto. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Abram uma estrada para ele. Queridos, a gente vai ver Isaías selando a identidade de João Batista. Agora eu vou te dizer, queridos, quando Isaías falou de João Batista, nem os pais de João Batista eram vivos. Isabel e Zacarias não existiam. Como assim? O livro de Zacarias está onde? Sabe-se lá quantas décadas depois. Não do nascimento de João Batista, mas do nascimento de Zacarias e de Isabel. Isaías já falava de João Batista. Você está me entendendo? Eu creio que você lê sua palavra, amém? Você lê a Bíblia? Então eu creio que você está me entendendo. Antes de te formar no ventre da tua mãe, você nasce no coração de Deus. Você tem diga, eu tenho uma identidade. E eu não vou deixar que o diabo roube isso de mim. Vamos lá, a gente vai ver Zacarias, a gente vai ver o anjo, a gente vai ver Isaías, a gente vai ver o anjo, a gente vai ver Zacarias profetizar sobre a identidade de João Batista. Vamos lá. Vai lá agora para Marcos 1:7. Olha o que João Batista depois que ele já começou a proclamar a vinda do Senhor, o que a gente vai ver aqui, que Marcos vai falar de João Batista. Marcos 1:7 diz assim: João anunciava, depois de mim viria alguém mais poderoso do que eu. Oxente, como assim? João disse isso. João disse que ele era poderoso. João disse, depois de mim vai vir alguém mais poderoso do que eu. Você percebe isso? E sabe que muitas vezes o diabo quer te deixar na condição de coitadinho? Quando os céus dizem para você, você é poderoso. Eu não estou te comparando em relação à soberba. A Bíblia diz que a soberba procede à ruína, mas você precisa entender que você não é ninguém nessa terra, não. Quando você entende a sua identidade, quando você entra no seu propósito, não tem inferno que possa te parar. Então você é o quê? Fraco? Depois de mim. E aí João entende, queridos, a grandeza de quem vinha depois dele, amém? Mas ele não se exime. Porque quem entende o que veio fazer nessa terra, tem um poder, querido, de paralisar as obras do diabo. E é por isso que o diabo quer tanto te matar, te roubar e te destruir. Porque ele sabe que aquilo que você carrega é poderoso. Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu. Alguém tão superior que não sou digno nem de abaixar e amarrar as correias das suas sandálias. Aí eu fui lá para o dicionário para ver essa palavra poderoso. Deixa eu te dizer. O dicionário diz assim: forte, violento, firme, seguro. Sabe o que o João Batista estava dizendo? Está vindo aí alguém que é mais forte do que eu, mais violento no chamado do que eu, mais firme do que eu e mais seguro do que eu. E aí eu te pergunto, qual é a tua colocação nesse lugar? Agora você vai dizer assim, está voltando aí. Não, você não entendeu. Está voltando aí. Alguém que é mais forte do que eu. Alguém que é mais violento no chamado do que eu. Alguém que é mais firme do que eu. E alguém que é mais seguro do que eu. Tudo que o diabo quer, queridos, é te tirar dessa condição. Você está entendendo? Tudo que o diabo quer é te tirar dessa condição. E aí eu vou te perguntar de novo, por que ele quer tanto te matar, te roubar e te destruir? Diga, porque eu sou poderoso. Em Deus. Aleluia. Vai lá em João 1:29.
E aí a gente vai ver o encontro de João ali com Jesus. E João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 30. Era ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. E aí eu achei interessante, veja o verso 31. Coloca lá, por favor, no verso 31. Qual a primeira frase aqui? Pois é, João não o conhecia. Houve um encontro entre eles no ventre, amém? A gente leu isso, não foi? Mas João vai alegar aqui no verso 31, eu não o conhecia. Vamos dar continuidade para você entender, que a sua cara ficou assim, como assim João não conhecia? Eles eram primos. Sim, eles eram primos. Mas sabe que existem primos que não se conhecem? Vamos lá. Mas vim batizar com água. João não conhecia. Mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Mais uma vez, no verso 33, vem João afirmar: eu não sabia quem ele era. Primeira frase ali. Mas você lembra que João estava no deserto fazendo o quê? Diga, crescendo e se fortalecendo. Enquanto ele crescia e ele se fortalecia, ele recebia informações. Ele recebia coisas de Deus, na qual ele iria identificar quem era Jesus. Vamos lá? Verso 33. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me. Lembra da palavra antes de João sair, proclamando? Ele recebeu uma palavra, a Bíblia diz. Ele recebeu uma mensagem. Disse-me, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, e uma versão que eu amo, com fogo. 34. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Quando ele sai aqui desse percurso, a Bíblia vai levar ali outros contextos, na qual Jesus seguiu o caminho dele, João Batista seguiu o caminho dele, Jesus começou a curar, a fama de Jesus começou a percorrer. Mas e João? João foi preso. E quem sabe que às vezes, quando esses momentos chegam, João já tinha passado pelo deserto, mas João não tinha sido preso. Às vezes há momentos nas nossas vidas em que a gente, ou vamos dizer assim, eu vou dizer o diabo, lança coisas na nossa mente na qual a gente começa a duvidar até da nossa identidade. E quando a gente começa a duvidar da nossa identidade, a gente começa a duvidar da identidade daquele que nos chamou também. E era exatamente isso que estava acontecendo com João. Por que João foi preso? João foi preso porque João não concordou com o pecado. Eu acredito que você lê sua Bíblia, você vai ver ali. João foi preso porque João não concordou com o pecado de Herodes. O que é que Herodes fez? Herodes pegou Herodias, a mulher do irmão, e possuiu. Foi por isso que João foi preso. Na cadeia, quando a fama de Jesus começou a percorrer, os discípulos de Jesus, ouvindo o que estava acontecendo, chegam para João, vem trazer informação para João. E vem dúvida para João. Vou te perguntar, diante do que a gente viu, a identidade de João foi muito bem estabelecida ou não foi? A identidade de Jesus para João estava muito bem estabelecida ou não estava? Ele disse que ele viu exatamente aquilo que os céus tinham dito que ele ia ver para reconhecer Jesus. Foi ou não foi? E mesmo assim veio dúvida. Vamos lá. Lucas 7, 18. Os discípulos de João Batista lhe contaram
tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar. Olha a pergunta de João. O Senhor é aquele mesmo que haveria de vir ou devemos esperar outro? Verso 20. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que há de vir mesmo ou a gente precisa esperar por mais alguém? A gente precisa esperar por outro? Aí eu amo Jesus. Quando Jesus escuta aquela pergunta, Jesus poderia responder: não diga a João que sou eu. Jesus faz: espera aí. Junta a multidão, começa a curar. Porque Jesus não queria que ele saísse dali só com a informação de ouvir. Vocês vão lá em João e vocês vão falar o que vocês viram e o que vocês ouviram. Era isso que Jesus estava dizendo. Vamos lá. Verso 21. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. 22. Em seguida disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são proclamadas aos pobres. Aí não parando por aí, quem sabe que antigamente não tinha automóvel, né? Ninguém conseguia sair perto. Jesus mandou eles irem, amém? Mas enquanto eles estavam se retirando, o que é que Jesus faz? Sabe o que Jesus faz? Jesus junta a multidão e Jesus começa a falar de João Batista. Mais uma vez, só que agora Jesus, selando a identidade de João Batista. Junta aí. E a gente vai ver aqui, no verso 26. Acaso procuram um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é homem ao qual as Escrituras se referem, quando dizem: envio meu mensageiro diante de ti, e ele preparará teu caminho à frente. Verso 28. Eu lhe digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum deles é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino de Deus é maior do que ele. E aí eu te pergunto, como está a tua identidade? Eu não estou falando dessa, não. Eu estou te falando daquela que o Senhor te deu. Você pode ficar de pé. Ministério de música, por favor. Sabe, queridos, se eu e você, que somos pais, não acordarmos para selarmos muito ferozmente, ou como João disse, violentamente, em nós mesmos, aquilo pelo qual nós somos chamados. Se nós não selarmos violentamente, fortemente, nos nossos filhos, aquilo pelo qual eles foram chamados, o mundo vai fazer. Deixa eu te dizer, todo mundo, sem exceção, tem uma identidade. E ninguém é igual a ninguém. Então, se nós não formos rápidos em selarmos a identidade dos nossos filhos, nós vamos perder a identidade deles. Sabe, Maria, quando perdeu, aparentemente, né? A Bíblia diz que ele não estava perdido. Achou que tinha perdido Jesus. Ela foi procurar onde ele estava, na casa do pai. Existem pais que estão perdendo seus filhos quando os filhos estão do seu lado, porque não selam a identidade dele. E aí, quando a gente não faz esse papel, quando a gente se exime desse papel, a tela faz.
a escola faz, os amigos fazem, mas eles vão criar uma identidade independente de você. Você está me entendendo? Vitor era pequenininho e o Senhor me deu uma visão de Vitor. E naquela visão eu sabia com clareza o chamado de Vitor. Para quem não sabe, Vitor é meu filho, 10 anos. E por muitas vezes eu perguntava a Vitor, Vitor, o que é que você quer ser? Aí ele olhava para mim e dizia, eu quero ser astronauta, eu quero ser químico. Aí eu, legal. Mas não era aquela resposta que eu estava esperando. E eu comecei a fazer minha parte. Alguns aqui até já sabem. Eu comecei a fazer com o Vitor um esquema de recompensas. Ele lia algumas passagens da Bíblia e cada vez que ele terminava aquela passagem, ele era recompensado. A Bíblia diz que os céus vão te recompensar pelaquilo que você faz aqui. Mas não é por qualquer coisa que você faz, é pelaquilo que você faz dentro do seu chamado. Por quê? Porque eu queria estimular algo nele, na qual eu sabia que eu precisava estimular. Para mim era muito claro que ele tem o chamado de mestre. Ele pegou gosto pela leitura. Depois de alguns anos, eu brincando com o Vitor, Vitor, o que é que você quer ser? Mãe, eu quero ser professor e escritor. Se você perguntar ele vai repetir a mesma coisa até hoje. Eu quero ser professor e escritor. Aí eu, yes. Agora sim. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de chegar para ele dizer, você vai ser o melhor professor que existe. Talvez para muitos você pergunte, meu Deus, vai dar aula? Meu Deus, o professor ganha tão mal. Deixa eu te dizer, o melhor sucesso que existe na tua vida não é o quanto você ganha, é o que você foi chamado para fazer. E eu digo a ele, você vai ser, meu filho, o melhor professor que existe. E na medida que eu me debruçava diante do Senhor, para saber o que é que eu poderia fazer para somar no chamado dele, o Senhor me disse, não vai ser só professor, vai ser best-seller. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com ele, eu digo a ele, filho, você vai ser best-seller. O mundo vai te conhecer. Vou lembrar você a passagem que a gente viu. Quando o anjo chega para Zacarias, o que é a primeira frase que o anjo diz para Zacarias? Ele será? Você não lembra, né? Grande. Aí você acha que Deus tem algo pequeno para alguém insignificante? Imagine Deus agora. Bote na sua mente assim uma imaginação bem criativa. Veja Deus fazendo algo pequeno para alguém insignificante. Essa é a imagem que o diabo te dá. Mas hoje é uma noite, queridos, de você dizer assim, ei diabo, comigo não, na minha casa não, na minha vida não, com os meus filhos não. Eu sei que vocês estão bem inspirados nessa música sublime, mas se você não dançar, eu vou dançar por você. Se você não se alegrar, não celebrar a sua casa, não por mim, queridos, mas pela palavra, eu vou celebrar por você. Foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, para celebrar a sua vida. Muitas vezes, enquanto você está trabalhando, eu estou sozinha dentro da minha casa, dançando pela sua casa, me alegrando pela sua vida, me alegrando pelas suas conquistas, que você ainda nem imagina que vai chegar.
Sabe por quê, queridos? Porque eu não vivo pelo que eu vejo. Talvez você esteja olhando demais para o seu natural, se resumindo demais àquilo que você vê. Ai, Deus. Deus é grande para você? E a grandeza dele para você, você acha que é pequena? Vamos fazer o seguinte. Eu quero fechar com essa frase. Ontem nós tivemos um treinamento aqui maravilhoso do departamento infantil. E teve uma frase que eu posso dizer que marcou em todo o treinamento. Foi uma frase que Juliana Borba falou, que Hitler falou. E eu queria que você saísse daqui com essa frase. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Se você não fizer, alguém está fazendo. E ele disse, deixe-me controlar as crianças por 4 anos. E a semente que eu plantar, jamais será arrancada. Vou repetir para você entender. Deixe-me controlar as crianças por 4 anos. E a semente que eu plantar, jamais será arrancada. Se você não despertar na sua casa, aquilo que foi plantado, jamais será arrancado. Mas eu vou te dizer, se você fizer um bom trabalho, aquilo que você plantou, jamais também, jamais será arrancado. Pode vir o vento que for. Pode vir a intenção que for. Pode vir a sugestão que for. Sabe, queridos? Nos alegrar diante das circunstâncias, diante daquilo que a gente está passando, é a melhor resposta que a gente dá ao diabo. O diabo está doido que você chore, que você murmure, que você lamente. Aí você vem e celebra. Você deixa ele nervoso. E eu gosto de deixar ele nervoso. Obrigada, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela palavra de hoje, Pai, porque nós sabemos, Pai, que ficou muito bem estampada, Pai, nos nossos corações. A nossa identidade em você, Pai. Para o que você nos chamou, Pai? Você nos chamou para lugares grandes, Pai. Existe uma grandeza, Pai, em você. E essa mesma grandeza que está em você foi colocada em nós, Pai. Não para orgulho, Pai. Não. Mas para entendermos, Pai, que nós somos poderosos nessa terra. Você fez filhos poderosos nessa terra, na qual tem paralisado as obras do diabo, na qual tem paralisado as trevas de cumprir coisas que ela almeja cumprir. Obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por esse entendimento hoje, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, por cada celebração dada, Pai, a você e diante de você, Senhor. Sim, Pai, nós não nos rendemos às circunstâncias. Nós não nos rendemos àquilo que o diabo levanta, mas nós celebramos porque a tua palavra diz que você celebra nos céus. Você zomba, você ri da cara dos nossos inimigos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque você já preparou um banquete na presença dos nossos inimigos. Nosso inimigo não tem nada a ver com carne nem sangue, mas tem a ver com aquele que influencia carne e sangue. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu abençoo, Pai, a semana dos meus irmãos, Pai. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma semana abençoada, Pai. Cheia da clareza da tua identidade. Soltando fogo pelas ventas, como a gente diz. Colocando o diabo no lugar dele. Obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por essa mesma alegria que você derramou hoje sobre nós, Pai. Por esse mesmo entendimento, Pai. Ele frutificando agora, Pai, no resto da semana, Pai. A semente foi plantada, Senhor, e ela germinará em nome de Jesus.